bem? Eu sou o missionário Rodrigo Lourenço e eu tenho uma palavra de Deus para você, que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O que é um trauma? A palavra trauma significa ferida. São acontecimentos não previstos. São acontecimentos indesejáveis que atingem os indivíduos que são nele envolvidos e produzem uma lesão, produzem uma perca, produzem um dano. Quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, nós vamos entender que Mefibosete sofreu alguns traumas na sua vida. O primeiro trauma que ele sofre é um trauma familiar. A Bíblia vai dizer que com 5 anos de idade, ele recebe a notícia da morte do seu avô e do seu pai. Ele vai perder toda a sua base familiar. É o primeiro trauma que ele tem. O segundo trauma que ele tem é um trauma físico, porque quando ele recebe essa notícia, a sua babá pega ele no colo e sai correndo de medo. E nessa corrida dela, ela se apressa a correr, ela se desequilibra e cai, deixa ele cair e ele acaba ficando aleijado. É o segundo trauma que essa criança está sofrendo. Além dele perder a sua família, ter um trauma familiar, agora ele também tem um trauma físico que ele vai carregar para o resto da vida. O terceiro trauma que essa criança tem é um trauma emocional. Aquele que era neto de rei, aquele que tinha todas as possibilidades de, quem sabe, assumir o trono, agora já não tem mais trono, já não tem mais palácio, já não tem mais sonhos. Imagine como estava o emocional desta criança. Imagina como estava o psicológico desta criança. Ele vai acumulando muitos traumas na sua vida. E o último trauma deste homem é um trauma social. Ele perde toda a herança do seu pai e agora ele vai ter que morar de favor em uma terra sem pasto, chamada Lodebar. Mas sabe o que eu acho interessante? Enquanto Mefibosete está sofrendo em Lodebar, Davi está assumindo o trono de Israel. Enquanto Mefibosete está chorando em Lodebar, Davi está se lembrando da promessa que fez ao pai de Mefibosete, que cuidaria da família dele. Davi e Jonatas fizeram uma aliança, que um cuidaria da família do outro caso algum deles morresse. E essa promessa estava direcionada para Mefibosete. Sabe o que eu acho interessante? Mesmo cheio de traumas, Davi manda chamar Mefibosete para o palácio. Só que quando Mefibosete é chamado, naturalmente ele fica com medo desse chamar do rei, porque havia um costume que quando o rei assumisse o trono, ele tinha que eliminar toda a família do rei anterior. Ele tinha que mandar matar todo mundo. Então eu acredito que Mefibosete vai para o palácio com muito medo, temendo pela sua própria vida. Mas aqui nós vamos ver em Davi uma expressão da graça de Deus, porque graça é aquilo que a gente recebe sem merecer. Mefibosete merecia morrer, mas a graça lhe alcançou. E agora ele vai ter os seus bens devolvidos.
Agora ele vai poder comer na mesa do rei. Agora o seu defeito físico está escondido debaixo da mesa e quem olha para ele olha como uma pessoa normal, porque a graça de Davi alcançou a vida de Mefibosete. A pergunta que eu faço para você hoje é: quais são os seus traumas? Quem sabe esses traumas estão te consumindo todos os dias, estão te fazendo sofrer todos os dias, mas hoje a graça de Deus alcança os seus traumas. A graça de Deus quer curar os seus traumas. Hoje, eu quero terminar esta palavra de uma forma diferente. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, aonde esta palavra alcançar, que alcance também a tua graça. Senhor, eu não sei que tipo de trauma esta pessoa enfrenta ao longo da sua vida. Quem sabe seja um trauma familiar, quem sabe seja um trauma emocional. Feridas abertas estão dentro da alma desta pessoa, mas o Senhor me inspirou hoje para dizer que a tua graça está encontrando esses traumas, a tua graça está curando esses traumas e eu profetizo, Senhor, que a cura está chegando, que o milagre está chegando, que essa tristeza vai sair desse coração e que todo trauma será alcançado pela tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Seja curado desses traumas hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.